A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Estamos aqui nesta tarde de sábado, onde o Senhor tem colocado no meu coração para trazer uma palavra para você, para que Deus possa falar de uma forma extraordinária. Desde já peço desculpa pela minha voz, estou engripado, mas Jesus há de dar a vitória. Amém? O Senhor sempre tem uma palavra especial para a nossa vida, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Estamos alegres porque o Senhor nos tem dado mais um dia de vida e mais um dia na sua presença, porque não existe caminho para que nós venhamos trilhar que não seja na presença do Senhor, que não seja na presença desse Deus tão poderoso e maravilhoso, que permitiu e entregou o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz e nos comprar com o seu sangue inocente derramado naquela cruz do Calvário. Estou com a minha Bíblia aberta no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada, o livro de Êxodo, no capítulo 3, da palavra do Senhor Jesus. E o tema dessa palavra aqui nessa tarde é desculpas sem desculpas. Muitas pessoas usam diversas desculpas, muitas das vezes, para fugir dos seus propósitos, para fugir dos seus compromissos e assim por diante. Então eu quero ler aqui o texto nessa tarde, no livro de Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim, E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aqui no versículo 10, o Senhor faz a chamada na vida de Moisés. Vem agora, pois eu vou te enviar a Faraó, para que tires o meu povo, tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Grande Deus e Pai, peço ao Senhor, meu Deus, que nos permita entender e compreender a Tua palavra, Pai. Abre, Senhor, o nosso entendimento, porque precisamos de
conhecimento. E é só o Senhor, Pai, quem pode nos dar, Pai, a sabedoria para entendermos e compreendermos a Tua vontade. Que a Tua palavra nesta tarde, Pai, ela venha a ser, meu Deus, como um revestimento, Pai, um fortalecimento na vida daqueles, ó Deus, que porventura ainda andam inventando desculpas, Pai, para não fazer a Tua vontade, para não se achegar a Ti, Senhor, para fazer aquilo que é do Teu agrado. Portanto, ó Pai, eu peço ao Senhor, Deus, venha abençoar aqui nesta tarde. Abençoa a irmã Tere, Pai. Abençoa o seu esposo, Deus e Pai, nosso irmão Macir. Abençoe também o Gilmar, Deus e Pai. Abençoe toda a família dos Teus filhos. Abençoe aqueles, Pai, que mais tarde vão ver essa live. Que o Senhor venha abençoá-los também de uma forma extraordinária. Curai os enfermos, ó Deus, que estiverem na sua casa. Libertai os oprimidos, Pai. Realiza uma grande e poderosa obra sobre a vida de cada um deles. Que a Tua palavra, Deus, venha pairar, Pai, dentro do lar, Pai. Trazendo, Deus e Pai, conforto, trazendo confiança, trazendo certeza, Deus, de que o Senhor tem propósito, que o Senhor tem chamado, Pai, sobre a vida de cada um deles. Que a Tua graça seja confirmada, Pai, para que eles possam, Deus e Pai, receber do Senhor, Deus, a Tua bondade, graça e a Sua misericórdia. Jesus abençoe, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe, Pai. Abençoe a cada amado ouvinte, Pai. Confirmando a Tua graça, Deus, a Tua bondade, Deus, a Tua misericórdia, Pai. E que não venhamos mais usar de desculpas, ó Deus, para tentarmos fugir ou até mesmo deixarmos de fazer a Tua vontade. Mas que a Tua palavra, Pai, nesta tarde, ela fale, Deus e Pai, ao nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe ali o Gessé, Deus abençoe ali o Gessé que está lá no Mato Grosso. Deus abençoe ele, a Jéssica, a Tamara. Deus abençoe a minha esposa também. Deus abençoe o nosso irmão Luiz Fonseca, a nossa irmã Nilzete Aparecida. Que Deus abençoe também a vida de vocês, tá bom? A palavra que nós lemos nesta tarde, irmãos, fala acerca de Moisés. E o tema desta mensagem é desculpas sem desculpas. O povo de Israel, irmãos, estava sendo afligido no Egito. Estava sendo afligido, escravizado, maltratados. E a palavra do Senhor diz que o clamor deles tinha subido até as narinas de Deus. E o Senhor tinha ouvido o clamor daquele povo. E ao ouvir o clamor do povo, então Deus chama Moisés. Deus chama Moisés com o propósito de enviá-lo como seu mensageiro até o povo do Egito. Só que Moisés, a palavra do Senhor diz que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. A palavra do Senhor diz que Moisés tinha fugido por causa de um crime que havia cometido. Moisés tinha visto um egípcio discutindo, brigando até mesmo com um hebreu. E ele foi lá para separar a briga e acabou ferindo o egípcio e o enterrou na terra, na areia, tentando encobertar o seu crime e o seu erro. A palavra do Senhor diz que no dia seguinte, aí eram 2 hebreus que estavam discutindo. E quando Moisés chega lá para conversar com eles, um daqueles diz: quem foi que te colocou como juiz sobre nós para querer se mandar ou querer determinar alguma coisa? Vai querer nos matar como mataste aquele homem ontem? Moisés, ao ouvir isso ali, ele pensou consigo: o caso foi descoberto, aquele assassinato foi descoberto. E a Bíblia diz que ele fugiu. Ele fugiu e então estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Durante o processo em que ele apacentava as ovelhas, o Senhor apareceu a Moisés. O Senhor desceu no Monte Horebe e o Senhor falava com Moisés. E o Senhor explicava para Moisés que a chamada que Deus tinha com ele era para libertar o povo de Israel que estava escravo no Egito, por causa da opressão, por causa que estava sendo castigados. E o Senhor, por amor ao seu povo e com o coração
partido, machucado até mesmo por ver o seu povo sofrendo, Deus então decide enviar Moisés. E o Senhor diz para ele ir até o Egito para levar a palavra do Senhor, para falar com o Faraó, e para que Faraó libertasse o povo de Israel. Mas, durante o processo dessa conversa que o Senhor teve com Moisés, Moisés inventou desculpas em cima de desculpas para que não fosse fazer o que o Senhor pediu, ou até mesmo que o Senhor tinha ordenado que lhe fosse feito. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que todos nós temos planos, planejamos para o futuro. Todos nós planejamos, às vezes, para o dia de amanhã, para o mês que vem. Planejamos uma viagem, planejamos conquistar alguma coisa, comprar algo, assim por diante. Planejamos até mesmo adquirir um bem material e assim por diante. Eu creio que cada um de nós, todos nós temos os nossos planos e os nossos sonhos. Mas a pergunta que fica é a seguinte: será que esses planos que nós temos, eles estão enquadrados de acordo com a vontade de Deus? Porque uma coisa é certa, se eles não estiverem enquadrados de acordo com a vontade de Deus, vai chegar um determinado momento e que no meio do trajeto e do percurso, a gente vai acabar se frustrando muitas das vezes, porque a gente vai ver o sonho indo de água abaixo, ver os planos não dando certo. Necessário é que a gente possa entender o seguinte, que antes de nós planejarmos qualquer coisa, o correto e o certo seria nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Como diz a palavra do Senhor, se não me foge a memória, na carta de Tiago, antes de dizer amanhã eu vou, ou amanhã eu faço, amanhã eu compro, amanhã eu pago, amanhã eu faço aquilo, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou fazer aquele outro. A Bíblia diz que antes de nós falarmos isso, nós devemos dizer, se o Senhor permitir, eu farei tal coisa. Se o Senhor permitir, eu comprarei tal coisa. Isso nada mais é do que nós colocar Deus na frente de tudo. É colocar Deus na frente dos sonhos, é colocar Deus na frente dos planos, é colocar Deus na frente dos projetos. Esses dias atrás conversava eu com meu filho na fé, meu irmão Ângelo, meu filho na fé, que no meio da caminhada consegui pregar a palavra de Deus para ele. Hoje ele é um servo de Deus muito abençoado. Tenho maior alegria de dizer que é meu filho na fé, porque é um homem de Deus que Deus tem abençoado poderosamente. Esses dias nós estávamos conversando, porque ele é uma pessoa de um coração muito humilde e quebrantado. E no meio dessa conversa que nós conversávamos, ele contava que ele estava passando por um momento de provação, que naquela hora ele não estava entendendo por quê. Mas era uma coisa simples. Só que no meio da conversa ele me contou algo que fiquei perplexo pela atitude dele, que é muitas das vezes coisas que nós não fazemos. E durante o processo daquele momento de prova e de luta que ele estava passando, ele não reclamou com Deus. Ele não murmurou, ele não se queixou. Ele contou para mim que ele dobrou o joelho, foi orar com Deus e ele perguntou para Deus: Pai, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa luta que eu estou passando? O que o Senhor quer me mostrar que eu não estou conseguindo enxergar com essa luta que eu estou passando? O que o Senhor quer me revelar que eu não estou conseguindo ver? Veja que ao invés de questionar Deus, ao invés de falar, Deus, onde foi que eu errei? Deus, o que foi que eu fiz para eu estar passando por isso? Não. Ele simplesmente foi dizer assim: Pai, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que o Senhor quer me mostrar através disso? Então, ao invés de reclamarmos, murmurarmos, nos queixarmos, e ao invés de tentarmos agir pelo impulso, até mesmo pelo aquele momento de ira e de revolta na hora,
Vamos perguntar, falar com Deus. O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que o Senhor quer me mostrar que eu não estou conseguindo ver, que eu não estou conseguindo enxergar? O que o Senhor quer revelar para mim aqui acerca deste problema, para que eu possa entender? Porque, irmãos, uma coisa é certa, os sonhos de Deus, os planos de Deus, a maioria das vezes, irmãos, não são igual aos nossos. Não são os nossos sonhos, os nossos planos. Porque é difícil o ser humano, são poucos que conseguem colocar Deus à frente de tudo. A maioria do ser humano age por conta própria. Age por impulso. Age, eu achei que era Deus falando comigo. Eu senti que era Deus falando comigo, mas não tinha certeza. Daí lá na frente acaba se frustrando, lá na frente acaba não acontecendo como pensou, como planejou, e daí começa a murmurar e reclamar com Deus. A pergunta que fica é se os teus sonhos, os meus sonhos, os nossos sonhos fazem parte da vontade de Deus e está dentro da vontade de Deus. É complicado quando a gente quer colocar um sonho que fique dentro da vontade de Deus, porque a primeira coisa que a gente pensa, mas Deus não vai querer. Aí a pessoa vai e faz do mesmo jeito. Deus não vai concordar. Daí a pessoa vai lá e faz do mesmo jeito. Quão maravilhoso seria se a gente pudesse colocar nas mãos de Deus e esperar, descansar no Senhor. Descansar. Eu vejo o profeta Ezequiel às margens do rio Quebar. O Senhor enviou ele para lá, fica lá que eu vou colocar a minha palavra na tua boca. E ele ficou lá às margens daquele rio. E a palavra do Senhor diz que ele ficou lá 1 dia, 2 dias às margens daquele rio. Quem sabe olhava para o céu esperando a palavra. Quem sabe ficou lá esperando a palavra e a palavra não vinha. 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Quem sabe já tinha até passado no pensamento já um desânimo. Não foi Deus que falou comigo. Porque até agora a palavra ainda não veio. Mas quando chegou no 7º dia, a palavra desceu sobre a vida dele. E Deus encheu ele de uma glória tão grande. Tão grande. Porque quando nós confiamos em Deus, é o Senhor que peleja por nós. Quando nós confiamos nas mãos de Deus, é o Senhor que peleja por nós. Quando o homem ele coloca Deus na frente de tudo, ele não precisa se preocupar, porque Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. Às vezes a gente acha que, não, mas Deus não vai cuidar, ou Deus não está olhando. Irmãos, Deus está cuidando, Deus está olhando sim. Só que os pensamentos e os planos de Deus são diferentes dos nossos. São diferentes dos nossos. Veja que Moisés começou a usar desculpas quando Deus chamou ele para fazer a sua obra. Ele começou a usar desculpas. No capítulo 3, no versículo 11, Moisés já falou para Deus da seguinte forma, que ele não era a pessoa apropriada para aquele trabalho. Que ele não era a pessoa apropriada para fazer aquela missão, para cumprir com aquela missão. Quantas das vezes nós falamos isso para Deus, que eu, Senhor, da onde já se viu capaz? Quem sou eu? Não sei nem falar. Não, eu não sou a pessoa qualificada para isso. Mas a pergunta que fica é, quem é qualificado para isso? Porque muitas pessoas só simplesmente dizem que não são qualificadas. Mas a pergunta que fica é, quem é qualificado? Uma coisa eu digo para você, irmão. Deus, ele capacita os seus escolhidos. Deus, ele qualifica os seus escolhidos. É Deus que qualifica. É Deus que capacita. É Deus que tira, irmãos, lá da onde for e coloca no meio dos grandes. É Deus que pega lá, irmãos, o analfabeto e faz dele, irmãos, um pregador da palavra exemplar. É Deus que faz a diferença, é Deus que qualifica, é Deus, irmãos, quem prepara e quem capacita. Se nós formos querer usar essa desculpa que nós não estamos à altura, que nós não somos qualificados para aquela missão, nós vamos ficar querendo fugir a vida toda. E veja que o Senhor ainda falou para ele, não, mas tu não vai sozinho, eu vou contigo.
E mesmo assim ele se recusava a ir, inventando a desculpa de que ele não era capaz, que ele não estava à altura daquela missão, que ele não estava à altura daquele cargo para fazer aquilo que fosse da vontade de Deus. Chegou ao ponto de dizer que não era ninguém, que não tinha capacidade nem condições. Veja que a primeira desculpa que Moisés deu foi que ele não era qualificado. E agora pare um pouquinho e pense só, se não foi uma desculpa. Moisés, quando criança, ele foi colocado num cesto e colocado no rio, porque a ordem de Faraó era que todos os filhos dos hebreus fossem mortos. Os machos, os homens eram mortos, as fêmeas, as mulheres poderiam ficar vivas. E a mãe de Moisés colocou ele num cesto e ele foi achado pela filha de Faraó. Moisés foi criado como um príncipe. Foi criado sendo filho da filha de Faraó. Será que entre os hebreus haveria uma pessoa mais qualificada aos olhos humanos? Será que haveria uma pessoa mais qualificada do que Moisés para aquela missão? Aos olhos humanos, não. Ele era o mais qualificado dos hebreus. Ele teve a capacidade de ser criado como um príncipe. Ele teve a capacidade de estudar, de ter conhecimento, adquirir conhecimento, porque ele foi criado como um príncipe. Então veja que já foi uma desculpa esfarrapada, ao ponto de dizer que não se achava à altura daquela missão, ao ponto de achar que ele não tinha capacidade de ir até lá, falar com o Faraó acerca do que Deus tinha mandado para que ele fosse falar. E se não bastasse ainda isso, no capítulo 3, no versículo 13, Moisés inventou uma outra desculpa dizendo que não conhecia Deus direito. Eu não te conheço de forma, eu não te conheço direito. No versículo 13, ele diz assim, então disse Moisés a Deus, eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? O que eu vou dizer a eles? O que ele estava dizendo é que ele disse, eu não sei nem o teu nome. Eu não sei nem o teu nome. Como é que eu vou falar para eles? Mais uma desculpa que ele usou para não querer fazer a vontade de Deus. Sendo que o próprio Senhor já tinha se apresentado a ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés conhecia muito bem quem era Deus. Moisés sabia muito bem das maravilhas que o Senhor já tinha feito. Mas ele mais uma vez tentou usar uma desculpa, uma maneira de tentar fazer com que Deus não levasse ele, com que Deus não enviasse ele. Deus abençoe Jefferson. Uma ótima tarde para ti, que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe o irmão Alcides, Deus abençoe o Roberto Oliveira, Deus abençoe vocês. Moisés tentou achar mais uma desculpa para fugir da presença de Deus, para não fazer o que Deus estava mandando. E quantas pessoas nos dias de hoje que ficam inventando desculpas? Eu sou jovem demais ainda, eu tenho um futuro todo pela frente ainda. Eu malemar sei falar direito, eu tenho vergonha. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquele outro. Não, isso não é para mim, isso é pro fulano lá, isso é pro ciclano. Quantas e quantas pessoas que usam desculpas hoje para querer fugir da presença de Deus e não querer fazer aquilo que o Senhor manda. Quantas pessoas? Quantas pessoas hoje que estão tentando escapar, que estão tentando fugir, assim como Jonas também tentou. Só que nós esquecemos muitas das vezes que o Senhor, ele não é bobo, ele sabe, ele conhece todas as coisas. Não adianta nós querermos inventar uma desculpa, sendo que o Senhor sabe que nós temos capacidade e condições. Só que basta nós querermos. Basta nós querermos.
Moisés tentou inventar desculpas que não estava a cargo, à altura daquela missão, que não conhecia Deus ainda, e não sabia quem ele era realmente, mas tentando inventar desculpas para não fazer o que o Senhor tinha determinado sobre a sua vida. E muitas pessoas hoje estão fazendo a mesma coisa, estão fugindo, estão tentando se esconder atrás de desculpas, mas chega de noite, quando deita na sua cama, o seu coração arde ainda. Às vezes anda pela rua, escuta um hino, o seu coração ainda arde. De repente chega alguém, dá a paz do Senhor e fala: como é que você está, meu irmão? O coração arde. É porque essa pessoa sabe que Deus tem um chamado na vida dela e que não adianta inventar desculpa para querer fugir. Quanto mais desculpa nós inventamos, muito mais o Senhor vai estreitando o caminho para que daqui a um pouco nós não tenhamos para onde recorrer a não ser para os pés dele. Então não deixe o caminho se estreitar, não deixe com que as coisas se apertem a um ponto em que você não tenha condição de encontrar uma saída, porque quanto mais no caminho apertado você tiver, quanto mais numa situação difícil você se encontrar, muito mais o inimigo vai trabalhar na tua vida, colocando ira, colocando revolta, colocando discórdia. Quantas coisas ruins têm acontecendo hoje na vida das pessoas, porque elas estão tentando inventar desculpas para fugir da presença de Deus, mas não tem como fugir da presença do Senhor, não tem. Moisés estava tentando, mas não tem. Muitos estão tentando, mas não tem. E o Senhor tem promessa, não espere as coisas se estreitar, não. Vá para os pés de Jesus o quanto antes. Eu tenho aquela visão comigo onde eu digo assim: por que eu vou andar num caminho sofrendo se eu posso andar num caminho amplo de felicidade, abraçado com Jesus, de mão dada com Ele, cantando o hino da vitória? Porque o inimigo, ele é astuto. Deus abençoe o irmão Josué Espíndola. Tenho saudade, meu irmão, de você, saudade de ver o irmão ministrar a palavra, um vaso muito usado pelas mãos de Deus, e a promessa que Deus tem na tua vida é grande, vaso, é grande. O Senhor tem grandes obras na tua vida. A palavra que eu tenho para ti nessa tarde é: se ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, meu irmão. Se entrega aos pés dele. Não olhe para o lado e nem para o outro, não olhe para as coisas que estão ao teu redor, mas olhe somente para Jesus, que é Ele que vai te levantar. É Ele que vai te dar força, é Ele que vai te dar graça, é Ele que vai te ajudar. É Ele que está com as mãos estendidas para ti nessa tarde, dizendo: segura na minha mão, meu filho. Segura na minha mão, porque você pode até tropeçar, mas tu não vai cair, porque eu vou te segurar. Segura na minha mão, meu servo, segura na minha mão, meu filho, que ainda que se levante 1000 contra você, ainda que se levante mais 10.000 contra você, eu sou o Senhor que seguro na tua mão e te coloco de pé. Não temas, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, varão. O Senhor é com cada um de vocês que estão me ouvindo aqui nessa tarde. O Senhor é com cada um de vocês que estão me ouvindo aqui nessa tarde. Não adianta inventar desculpas. O chamado que o Senhor tem é contigo. Ele chamou você, foi Ele que escolheu você. Quem sabe se fosse eu, irmão Haroldo, não ia escolher, porque não tem. Eu olho para a aparência, mas Deus, Ele olha para o coração. E ao olhar para o teu coração, Ele enxergou em você capacidade, olhou em você, enxergou coisas boas. Ele enxergou em você aquilo que você não está conseguindo ver. Cada um de nós temos um chamado, um propósito que Deus tem para conosco. E não adianta nós inventarmos desculpa, meus irmãos, não adianta. Porque o Senhor, quando Ele chama, é porque Ele sabe que tem condição. Por que o Senhor chamou Moisés e não chamou outro? Não, o Senhor foi direto nele porque o Senhor sabia que ele tinha condições. Mas ele tentando inventar desculpas sem desculpas. Tentando inventar desculpas sem desculpas. A primeira desculpa foi que não estava à altura, que não era capaz, que não era digno daquela missão. Ah, onde já se viu eu? Da onde isso? Da onde eu, pregador da palavra? Da onde eu ser um pastor? Da onde eu ser um levita, se eu tenho vergonha até de falar em público? Da onde eu, capaz? Não, você está errado. O fulano está errado. Não, irmão, é Deus que te chamou, Deus que te escolheu. Ele chamou você para fazer a diferença.
Se nós formos olhar a Bíblia Sagrada, quantas pessoas que se achavam incapazes. Mas quando o Senhor chama, é o Senhor que faz a diferença. Moisés, se não bastasse ainda, Deus abençoe o pastor José, lá na cidade de Salete. Deus abençoe a sua casa, seu ministério, a sua família. Deus abençoe grandemente. Moisés, no capítulo 4, no versículo 1, ele ainda usa uma outra desculpa, dizendo, olha, mas eles não vão crer naquilo que eu vou falar. Eles não vão dar ouvido, eles não vão querer escutar o que eu vou dizer. Eles não vão dar crédito àquilo que eu falar. Veja que Moisés estava tentando, de uma forma ou outra, usar uma outra desculpa. Eles não vão crer em mim. Como é que eles vão crer em mim? E ainda vão dizer, o Senhor não apareceu para ti, não falou nada com você. Era mais uma desculpa que ele estava usando para que não fosse fazer a vontade de Deus. Então veja, irmãos, quantos obstáculos que às vezes nós mesmos colocamos na nossa frente. Colocamos na hora da incredulidade. Colocamos ali na hora da dúvida. E achamos que Deus não pode mudar. Que Deus não pode transformar os corações. Moisés usou mais uma desculpa. Eles não vão crer. Eles não vão acreditar. Normal. Eu quero te dizer que isso é normal. É normal isso. Tem pessoas que não vão acreditar mesmo, de verdade, não vão. E já vou te dizer até quem que é. Os que não vão acreditar são os próprios da tua casa, da tua família. Esses não vão. Sabe por que não vão? Olha, o próprio Jesus. O próprio Jesus não conseguiu operar milagres, sendo Jesus, o Filho do Deus vivo. Não pôde operar milagres por causa da incredulidade das pessoas da sua casa, da sua família, da sua parentela. Então isso não é uma desculpa, porque isso já é normal. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Assim como esses que não vão crer no que tu vai pregar, no que tu vai falar, mas lá no fundo, lá num lugarzinho distante, lá na igrejinha no interior, lá numa determinada localidade, tem um coração precisando ouvir a palavra, tem um ouvido precisando ouvir uma palavra, e Deus vai usar você para levar essa palavra. Lá no fundinho, lá tem alguém que está lá pedindo, Deus, envia o meu socorro, Senhor, vem ser o meu socorro, vem ser o meu auxílio, e é você que Deus vai enviar lá. É você que Deus vai enviar lá, para que aquela alma escute a voz do Senhor por teu intermédio. Para que aquela alma seja salva, resgatada por causa do teu intermédio. Porque é assim que Deus trabalha. Os planos de Deus não são os nossos planos. Moisés tentou usar mais uma desculpa no capítulo 4, no versículo 10. Senhor, eu não sou bom em palavras, Senhor. Eu não sou bom em palavras, eu não tenho uma boa oratória, eu tenho vergonha, eu não conheço aí eu sou leigo nas palavras. Não é eu, Senhor, não é eu. Eu malemar conheço o alfabeto, eu não tenho capacidade para isso. Mais uma desculpa que Moisés usou. Irmãos, desculpas sem desculpas. Olha o que o Senhor falou para Jeremias. Não diga apenas sou uma criança que não sabe falar. Mas não te preocupa que quando tu estiver diante deles, eu, Senhor, colocarei as minhas palavras na tua boca. E tu há de falar aquilo que eu mandar. Então não adianta nós inventarmos desculpas, porque é o Senhor que capacita, é o Senhor quem faz a diferença, é o Senhor quem abençoa. É Ele que faz a diferença na vida do homem, na vida da mulher. É Ele. Mas agora eu quero te revelar aqui, por dentro da palavra de Deus, qual era a verdadeira desculpa de Moisés. Sabe qual que era a verdadeira desculpa? O verdadeiro motivo pelo qual Moisés não queria ir? A verdadeira desculpa de Moisés... Desculpa, irmãos. Amém? A verdadeira desculpa de Moisés
é que ele não queria se envolver com as coisas de Deus. Essa é a verdadeira desculpa dele. No capítulo 4, no versículo 13, ele diz assim, Senhor, envia aquele que tu has de enviar, menos a mim. Menos a mim, Senhor. A desculpa dele era essa, irmãos. É que ele não queria se envolver. Ele não queria. Ele usou desculpas para que o Senhor desistisse dele às vezes. Mas uma coisa eu quero dizer para ti, irmão. Tu pode ir aonde você for. Você pode se esconder aonde você quiser. Pode mudar de cidade. Pode mudar de estado, de país. Mas você não vai conseguir escapar da promessa e dos planos que o Senhor tem para a tua vida. Porque se Ele te chamou, e eu creio que Ele te chamou, e Ele tem um propósito na tua vida, é só porque você ainda não quis, não quer enxergar isso ainda, e está tentando usar uma desculpa, dizendo que não é capaz, que não tem condições, que não convém, que você não foi chamado para isso, que isso não é para você. É sim, é tudo para você, é tudo para nós. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas. O Senhor tem um propósito na tua vida, na tua casa, na tua família. Não adianta inventar desculpa, não. Não adianta. Cedo ou tarde, melhor cedo do que tarde. Porque quanto mais tarde, por mais angústia nós vamos passar, por mais apertos nós vamos passar, mas vamos perder muitas coisas acerca disso também. Às vezes bem materiais, às vezes pessoas que nós amamos, que estão ao nosso redor. Às vezes vamos acabar perdendo, mas não vai adiantar, não vai ter como fugir, porque o propósito é contigo, o propósito é com nós. Não podemos nos acovardar. Então, antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba de uma coisa. Você tem qualidades. E o Senhor, examinando o teu coração e a tua vida, Ele enxergou essas qualidades em você. E não vai depender somente de você, porque a vontade dEle já está sobre a tua vida. A única coisa que você precisa entender é que o que permanece não é a tua vontade, é a dEle. E a partir do momento que você disser, Senhor, que não seja mais a minha vontade, mas a tua, a partir deste momento as coisas vão se encaixar. E o Senhor vai começar a te usar de uma forma diferente, de uma forma poderosa. Então o Senhor tem um chamado na tua vida para que você cumpra o propósito dEle. E o Pai Celestial, eu creio, que vai honrar a tua fé. Então, antes de inventarmos mais desculpas, vamos se chegar a Ele. Vamos buscar a Deus de corpo, alma, espírito e coração. Porque é Ele que vai nos abençoar. Porque eu tenho certeza que o Senhor não erra na sua escolha. Não. Pode pessoas falar o que quiser para mim. Alguma coisa eu até posso acreditar. Agora, quando disser para mim que Deus errou na sua escolha, Deus não erra na sua escolha. Não. Você foi chamado porque o Senhor sabe que em você há capacidade. Cada um que está me ouvindo aqui hoje, o Senhor sabe que em você há capacidade. E se o Senhor tem um propósito na tua vida, você pode fugir para onde quiser, mas o Senhor vai abençoar a tua vida e Ele vai cumprir com o propósito que tem feito diante da tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Que essa palavra ela entre no teu coração, que possa te dar graça e força, para que o Senhor possa te encher poderosamente. Amanhã, se Deus quiser, às 4 horas da tarde, eu estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus para você também no dia de amanhã, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Eu vou orar para que Deus venha abençoar ainda mais a tua vida. Amém? Grandioso Deus, maravilhoso eterno Pai, eu oro, Jesus, mais uma vez, Pai, em favor deste amado ouvinte. Que a tua palavra, Deus, venha, Papai do céu, nos dá o conforto e a certeza de que
quando nós olharmos no espelho, Pai, ainda hoje, nós possamos enxergar que o Senhor não se enganou na sua escolha. Não, o Senhor não se enganou. O Senhor não se enganou, Pai, quando nos chamou. O Senhor chamou, Pai, porque o Senhor olhou para nós e viu capacidade. Portanto, eu quero te pedir, Pai, tira as escamas, Pai, dos olhos deste irmão, desta irmã, desta pessoa que me escuta, para que ela possa enxergar, Pai, aquilo que ela não está conseguindo ver. Porque o Senhor, Pai, o Senhor chama, Pai, o Senhor escolhe. E ainda que a gente ache que não é capaz, o Senhor capacita. O Senhor reveste, o Senhor fortalece. Então, como teu servo, Deus, e ministro da tua palavra, eu profetizo, Pai, um revestimento, Pai, sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã. Eu profetizo, Deus e Pai, uma unção, Pai, uma unção dobrada do teu Espírito Santo sobre a vida dele e sobre a vida dela. Que ele receba, que ela receba aqui nesta tarde esta unção, Pai, essa graça, Pai, esta virtude, Deus, esse poder, Pai. E não permita com que o inimigo, Pai, venha roubar essa semente, essa palavra que foi implantada nesta tarde, Pai, no coração deste irmão. Todo mal seja repreendido agora pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Todo mal seja arrancado agora e lançado por terra. Tudo aquilo que tem colocado pensamentos negativos na vida desta pessoa, caia por terra agora em nome de Jesus. E que o Senhor fortaleça, Pai, o meu irmão e a minha irmã, Pai, fortificando eles, Pai, pelo poder da Tua palavra, confirmando o milagre, Deus, a bênção e a vitória, pois Tu és poderoso e maravilhoso, ó Pai, e realiza obras, Pai, por intermédio dos Teus filhos, Pai. O Senhor mostrou sinais, Pai, para Moisés, que ele poderia fazer sinais lá no Egito. Que o Senhor possa usar, Pai, este irmão e esta irmã, Pai, para que também haja sinais. E eu creio que muitos deles já têm ouvido, Pai, sinais que aconteceram quando eles oraram, Pai. E os enfermos foram curados, os oprimidos foram libertos. Que eles voltem a pensar, Pai, e lembrar, Pai, das maravilhas que já foram feitas por intermédio da fé e do propósito deles. E que a Tua graça, Pai, seja confirmada. E aqueles que ainda não viram sinais, Pai, que eles passem a ver a partir de hoje. Que eles passem a ver, Pai, não somente ver, mas ouvir também os sinais, Pai, que o Senhor tem realizado e feito, Senhor, através da fé de cada um deles. Senhor, cumpra o Teu chamado, Pai, na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Entra dentro do lar, Deus, entra dentro da casa, da família deles, Pai, realizando uma grande e poderosa obra, Pai, de uma forma extraordinária, pois Tu és poderoso, maravilhoso e santo, ó Pai, e operando o Senhor, Deus, ninguém impedirá. Pai, a cada um desses ouvintes, vai de encontro a eles, Pai, aonde quer que eles estejam, que a Tua graça e a Tua presença esteja sobre a vida deles, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, fiquem com Deus. Um ótimo finalzinho de sábado, um bom domingo e que Deus abençoe grandemente. E até amanhã às 4 horas da tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos.